E opa, e aí galera, hoje vamos de obrinha nova para vocês, uma obrinha muito mais do que especial e diferente das outras. Nessa de hoje iremos acompanhar um domador, claro, um domador diferenciado, já que o mesmo não doma animais fofinhos, em sim o que ele vê pela frente, mas ele nunca pensou que algo iria acontecer assim com ele. Ele escuta alguém chamando para que ele pudesse estar acordando, ele acaba meio que percebendo que não deveria estar vivo, em si morto, mas ele acabou dando um reset em uma dinastia chamada Danshin. A vida para um cara como ele era difícil, mas aceitar o destino definitivamente não estava no seu caráter. Então assim, ele queria fazer uma disputa com esse monstro que estava em sua frente. O que estava em sua frente queria sua vida, mas ele não queria dar a vida para ele. Agora ele se pergunta quem seria mais capaz. Só que para realmente entender tudo, como é que nosso garotão chegou nesse ponto onde que ele está, precisamos voltar tudo. Nossa história começa em um lugar pacífico e calmo, com alguém chamando Shin e se perguntando o que estava fazendo. Frente, observamos um cara mais velho, perguntando o que esse garoto bobo estava fazendo ali há um bom tempo, olhando por nada. E neste momento, Shin, olhando para frente, percebe que quem estava em sua frente era seu pai. Após escutar isso, ele coloca a mão em sua cabeça. Após isso, ele se pergunta se por acaso seu próprio menino não reconhece seu próprio pai. Mas ignorando tudo isso, ele pede para que Shin ajudasse ele a puxar a rede, para ver que pesca eles iriam conseguir pegar hoje. E além do mais, ele queria mostrar algumas habilidades especiais para ele um pouco mais tarde. Claro, o garoto sem entender nada, acaba simplesmente concordando e começa então a correr em sua direção, dizendo que estará ajudando. Meia hora depois, observamos então ele dentro do barco, onde que vemos que seu pai estava tendo uma alta força. Ele conseguiu puxar a rede, onde que minutos depois, vemos que da rede só apenas saiu um caranguejo simples. Mesmo assim, eles conseguiram pegar uns peixes, onde que minutos depois, o pai do protagonista coloca aquilo na brasa, onde que faz um belo peixe assado, mas na hora de comer ele sem querer se engasga, o que faz nosso protagonista ajuda ele a desengasgar um pouco, faz ele lascar os murros em seu peito. Então, para finalizar o dia, eles vão até uma certa árvore, comemorar o certo dia feliz que ambos tinham. O dia então se passa e vemos então no fim do dia, nosso protagonista ao lado de seu pai, sentado em um barco, vendo o final do dia, até o nosso protagonista olha pro lado, onde que percebe um peixe do nada boiando ali. Após perceber o peixe, ele grita para o seu pai que era uma carpa vermelha. Nosso protagonista, vendo que poderia fazer uma pesca boa hoje, acaba pedindo para que esse peixe voltasse, e então só depois ele pula dentro do lago para tentar pegar essa carpa vermelha. Mas assim que entra no lago, ele acaba mergulhando um pouco para baixo, mas chegando na profundeza, eles perguntam onde que estava o peixe. Ele desapareceu, e também não do porquê não existe nem sequer um peixe nessa água. Só que agora dentro da água, nosso protagonista percebe algo de estranho. Ele, por algum motivo, não consegue se mexer depois que ele entrou dentro dessa água, e de forma alguma ele conseguia se mover sequer um único músculo. Assim, ele pede ajuda de seu pai, só que nada acontece. Horas depois, à noite, observamos então o barco sem ninguém ali. Até então, ele acorda e acaba chamando o nome de seu pai. Porém, o que acaba recebendo era algumas pessoas ali se perguntando se realmente ele acordou, mas olhando para ele agora, ele percebe que está amarrado. Após perceber que realmente estava amarrado, eles perguntam o que estava acontecendo, mas observamos isso na frente se perguntando, falta do pai? Tal coisa faz quase ele rir, mas minutos depois ele se vira para esse companheiro seu que está ao seu lado e começa a comentar que atrair o nosso protagonista foi a coisa mais simples do mundo para dentro daquela água, mas o motivo de fazer que ele caia dentro da água foi simples. Eles estavam procurando por um certo monstro, mas assim eles começam a se movimentar cada vez mais para a profundeza daquele lago, enquanto comentava que enquanto estava guardando ele, seu herói esse tempo todo estava dormindo na profundeza. Neste momento, agora que ele está acordado, ele se pergunta se aquilo tudo que ele viveu agora foi literalmente um sonho. Então suas memórias começam a lembrar, e assim que ele começa a lembrar, ele percebe que já faz um mês que ele chegou nesse mundo. O dono original desse corpo acabou morrendo de uma doença bastante doida aí, e ele acabou substituindo o dono original desse corpo. E para piorar, além do mais, o proprietário original desse corpo perdeu a mãe assim que nasceu esse mundo. Já o pai dele acabou meio que perdendo alguns 3 meses atrás, de um resfriado que acabou acontecendo com ele. Só que de tudo, o garoto acabou guardando as emoções dos seus familiares lá na profundeza do coração. Agora o sentimento daquele garoto está vindo à tona agora. Só que também em sua vida passada, ele nunca experimentou uma vida como a desse garoto, então não sabe viver tão bem como assim. Mas neste mundo, agora que ele reencarnou, ele acabou meio que sendo enganado por Zhang, e agora está aqui como isca para estar conseguindo capturar uma besta espiritual. E há um mês atrás, quando ele chegou nesse mundo, ele acabou descobrindo que nesse mundo existem poderes extraordinários, e com esses poderes, os humanos que conseguem eles têm uns poderes feitos extraordinários também. Só que neste mundo, quem tem esses poderes neste mundo é conhecido mais como os pessoal da arte marcial. Além disso, neste mundo, não só os humanos podem evoluir através do cultivo, outros animais também podem cultivar, e tais criaturas são geralmente conhecidas nesse mundo como bestas. Neste momento, uma dessas se aproximava, porém ele grita lá que achou uma delas, o que acaba chamando a atenção desse velho, e acaba gritando que encontrou o monstro. Esse era o monstro da água. Neste momento gritou, o nosso protagonista se vira para ver tal coisa. Neste momento, passando por baixo da água, observamos uma sombra misteriosa, mas logo que aquilo passa por baixo da água, acaba se levantando, onde que se revela um crocodilo. De frente
frente para esse monstro, ele acaba se travando todo, já que os pessoal da Terra acabou meio que dizendo que esse monstro só tinha apenas uma metade da altura de um homem. Que claro, olhando agora, percebemos que esse monstro não era pequeno não, em sim grande, só que essa coisa era grande demais, tão grande que com um único movimento ele conseguiu estar empurrando o barco para longe. Mas eles no primeiro movimento conseguiu desviar do ataque desse crocodilo, só que de novo, ele se afastou e depois veio em sua direção de novo. Só que agora que está de frente para esse monstro, ele não pode dar um pé atrás, pois ele também esperou por muito tempo para usar isso. Após alguns anos de cultivo, ele finalmente pode usar essa tal habilidade em cima de um monstro poderoso. E assim então ele se prepara um soco, pois esse soco que estará dando nesse crocodilo era basicamente um soco que contém 10 anos de poder guardado. Ele até se segura e se pergunta se esse crocodilo conseguiria aguentar esse soco todo. O crocodilo não dá um pé atrás, ele vai em direção do cara. Assim então, abre a boca e vai em direção do aventureiro para tentar pegá-lo. Assim que então vê a boca e o tamanho desse monstro, ele rapidamente dá um pé atrás, pois não poderia ficar ali. Só que ao fazer isso, esse crocodilo conseguiu partir o barco que estava ali ao meio, levando junto também aquele cara que estava tentando pegar esse crocodilo. Já do outro lado, podemos observar então nosso protagonista e o velhinho, que o velhinho no momento acabou meio que dizendo que não poderia estar morrendo logo aqui. Sabendo disso, então ele se vira em direção de nosso herói, e nosso herói percebe que isso era ruim, até ver então esse velho pegando uma faca, depois espeta aquilo na mão dele, o que faz nosso protagonista sem querer largar o barco, e o que faz também no fim ele cai dentro da água. Agora dentro da água ele percebe que não pode fazer mais nada, ele estava amarrado, mas mesmo amarrado ele tentava tirar aquelas cordas que estavam amarradas em sua mão pelos dentes, só que enquanto fazia isso, o sangue que saía de sua mão acabou chamando a atenção do crocodilo, e aquilo vai em sua direção. Aquela coisa era muito rápida, e também agora ele não conseguia mais talvez sair dali, e ele também ficou já sem ar, e quase perdendo a consciência, ele escuta a voz de um cara dizendo para que Shui acordasse e não dormisse ali. Assim ele abre os olhos, onde que percebe que seu pai estava ali em cima do barco estendendo a mão para ele, e neste momento Shiu pensava que isso poderia ser real. Ele então estende a mão em direção daquela figura misteriosa, que seria talvez seu pai. Assim que ele estende a mão, ele agarra naquilo, onde que minutos depois vimos que ele agarrou em um pedaço de madeira. Assim então, no alto agora, ele consegue ficar de boa, e percebe que isso que agarrou foi um bote que ele construiu junto com ele e seu pai. Mas agora ali, sã e salvo, ele percebe algo acontecendo, algo misterioso agarrou sua perna, o que puxou ele para baixo, e aquela coisa, o crocodilo agarrava ele para empurrar mais para baixo. Só que dessa vez não será como da última vez. Da última vez agora há pouco ele conseguiu estar subindo até a superfície, mas agora será diferente, pois o crocodilo acabou mordendo sua perna. Neste momento agora sendo puxado para as profundezas desse lago, ele acaba se desculpando com seu pai, já que o mesmo não conseguiu salvar a vida desse garoto. Ao mesmo tempo ele comenta que tentou seu melhor e fez seu melhor para tentar escapar. No fim ele se encontra nessa situação. Agora ele chegou no mais profundo desse lago. No profundo do lago, o crocodilo resolve largar sua perna, e neste momento o nosso protagonista fica de cara em frente com esse bicho. De frente para o crocodilo, ele abre a boca e vai em direção de nosso herói. Então, pensando que agora era o seu filho, ele fecha simplesmente os olhos. Porém, ele sentiu a presença de uma coisa misteriosa. Essa coisa misteriosa, vamos dizer, despertou dentro de nosso herói, e só depois ele começa a escutar a voz de nosso sistema, dizendo que esse garoto agora é capaz de estar despertando o nosso sistema, conseguindo no fim despertar o sistema de controlador de água. E a cena muda para ele, que ele fica de olho para essa coisa que apareceu em sua frente. Enquanto isso, na frente dele também começa a surgir a tela desse sistema, dizendo que ele acabou meio que adquirir aquele querido sistema, mas abrindo os olhos, ele ainda se pergunta se não morreu. Ele deveria morrer debaixo dessa água, ou também deveria ter morrido por aquele crocodilo gigantesco que abriu a boca e iria devorá-lo com uma mordida. Que ainda ele acaba lembrando que estava na água. Então ele começa a se sacudir ali dentro, até perceber que agora estava alguma coisa diferente com ele, pois no momento ele percebe que ele agora estivesse como na superfície, mas no fim ele estava dentro da água. Isso surpreende bastante nosso herói. Até então, em sua frente, ele coloca a mão e percebe uma coisa escrita aparecendo em sua frente: a habilidade do controle fixo da água. Neste momento ele acabou adquirindo isso com sucesso. Controle da água? Isso deixa ele muito surpreso, porém uma coisa nova, ele percebe que agora consegue respirar debaixo da água. Também seus ferimentos em seu corpo foram todos curados. Enquanto ficava olhando para totalmente seu corpo, que até agora estava totalmente bem, ele percebe então a presença que vinha por trás dele. E neste momento que ele percebeu essa presença, ele se vira, onde que percebe novamente aquele crocodilo com a boca aberta, prestes a devorando, com medo. Então ele fecha os olhos e coloca a mão na frente, mas minutos depois ele percebe que nada acontece. Assim ele abre os olhos, então viu o que estava acontecendo. Ele então percebeu que conseguiu estar criando basicamente um controle fixo em sua frente. Talvez isto tudo seja por causa desse sistema. E agora que viu mais esse sistema em sua frente, ele percebeu que essa coisa era muito mais parecido com algumas coisas que alguns dos personagens dos quadrinhos ganhavam ao morrer e reencarnar dentro da história. Mas agora ele percebe que dentro da água ele não tem limitações, e também ele percebe que ele pode até controlar essa besta em sua frente, mas ele iria esperar um pouco para ver o que estava acontecendo. Do nada, ele percebe que o controle que estava controlando o animal acabou dissipando, o que faz perceber ele
que esse controle que ele fez sobre cima do Crocodile tem tempo. E a besta então, após se libertar, começa então a correr em direção de nosso protagonista. Ele abre a boca e tenta devorá-lo, mas ele utiliza sua boca como trampolim, fechando ela. Mas ficar aqui debaixo d'água por muito tempo era uma coisa que ele não estava acostumado. E é uma coisa que ele não está mais aguentando. Então ele se pergunta se tinha uma forma de estar subjugando esse animal. E para isso o sistema aparece, mostrando a habilidade de dominação, o símbolo de sangue. O efeito é ativado através do sangue do hospedeiro. Nas ruínas antigas dizem que esse era basicamente uma forma de estar controlando um hospedeiro ou qualquer coisa que ele deseja. Coisa que então ele lê e percebe que era interessante. Então neste momento ele deseja estar querendo aprender essa habilidade a mais. Só que tem coisas que ele não pode estar perdendo tempo. E neste momento o Crocodile novamente aparece por baixo do nosso protagonista. Seu objetivo era devorá-lo, mas nosso herói não poderia ficar parado. Porém também fazer nada ele não poderia fazer. Mas ele queria tentar aquela habilidade de controle. Que neste momento era a hora mais perfeita do que nunca, pois o Crocodile estava mais perto do que nunca perto dele. Então ele ativa aquela habilidade de controle. Primeiro de tudo ele precisava tentar controlar esse monstro. Mas depois de tentar fazer a habilidade ser jogada em cima do monstro, vemos que ele ficou parado por alguns minutos. Só que isso fez que ele seja liberto minutos depois, passando perto do nosso protagonista. Só que essa coisa permitiu ele se aproximar cada vez mais do Crocodile, o que em seguida ele acaba pegando o talismã que é formado em sua mão e coloca em cima da cabeça do Crocodile. Depois de fazer isso, o Crocodile de todas as formas tentou remover ele de sua cabeça, mas ele, que claro que não queria perder o controle desse animal, ele se segurou com toda a força que tinha. Para segurar um monstro como esse, ele precisava ter uma força espiritual muito grande, já que neste momento algo começa a acontecer com o seu olho. E ele então, percebendo isso, se pergunta se estará falhando. Porém, antes de desejar falhar, ele começa a ter uma lembrança de sua vida passada, o que dá ele um desejo a mais de viver, e isso que ele quer, viver. E uma mera besta como essa aqui abaixo não estará basicamente ganhando dele em uma luta. Então ele pede para que essa besta obedecesse suas ordens, coisa que faz nosso protagonista ganhar um pouco mais de forças. Só que o tempo passa, a noite estava lá. Enquanto isso, observamos de outro lugar do lago o nosso protagonista saindo agora. Ele fica feliz e comenta lá agora que estava vivo depois disso tudo que aconteceu. Mas da lagoa observamos aquele Crocodile se aproximando perto dele. Antes que algo possa acontecer, ele se levanta e percebe que depois disso tudo ele finalmente conseguiu subjugar esse monstro. Subjugando, ele conseguiu também colocar um nome nesse espírito mágico seu, que agora é conhecido mais como Liang. E abaixo a tela do sistema mostra seus status. E ele mostra que esse animal não é um animal que vive sempre debaixo d'água. Mas disso tudo, tinha umas coisas que ele percebeu, que esse seu animal consegue estar evoluindo. Só que por enquanto ele pede para que ele, sua besta, ficasse por aqui, pois não era bom levar ele para a vila. Já depois que ele acabou subjugando, ele criou um vínculo espiritual contra essa besta, o que acabou permitindo que ele conseguisse estar controlando tal besta como essa. Depois disso tudo que aconteceu, ele pede para que desaparecesse. Ele obedece, desaparecendo no meio do lago. Após desaparecer por completo, nosso protagonista se levanta e começa a seguir um outro rumo, já que agora ele precisava chegar em casa para estar comendo alguma coisa e descansando. Em sua memória também, ele consegue ter algumas lembranças sobre alguns treinos, o que permite ele ficar um pouco mais forte futuramente. Só que enquanto ele se retirava, a cena corta para o Crocodile, que seguiu um rumo específico ali daquele lago. Ele segue um rumo específico onde que consegue entrar em uma caverna daquele lago. E neste local que ele acabou de entrar, ele acaba ficando lá para estar descansando mesmo. No outro dia então, observamos algum pessoal pedindo para que Zeng seguisse ele. E aqui encontramos que aquele cara de onde que estava guiando um mordomo para um certo local. Então eles avançam, e o pessoal por trás se pergunta do porquê essas pessoas da família Zhang estavam se dirigindo à casa de Xiu. Eles nem sequer queriam comentar sobre isso, pois ficar falando sobre essa família não era boa, aquela família era um problema. Após passar por ele, observamos esse cara percebendo que Xiu se meteu em outro problema de novo, mas a cena corta para ele, chegando na casa de Xiu. Enquanto isso, esse velho comenta lá que quando Liang Qiu morrer, sua riqueza estará à disposição para ele. O que isso vai compensar seu fracasso nessa missão. E tudo por causa daquele Zhang, por ser muito fraco. Então, chegando perto da porta da casa do nosso Xiu, ele acaba metendo o pé, que acaba quebrando a porta da casa do nosso protagonista. Depois disso, todo mundo entra. Entrando, ele pede para que os mordomos entrassem, mas assim que entra, ele aponta em direção onde que encontra o nosso protagonista ali de boa. No entanto, ele se pergunta do porquê estava ali e como é que estava vivo ainda. Xiu, por outro lado, acaba meio que acordando e não entende nada. Então ele se pergunta o que eles estavam querendo falar com o nosso querido protagonista. Mas depois vemos ele gritando e apontando sua direção. E se pergunta, e aí, como é que você conseguiu sobreviver depois daquilo tudo? Só que após disso tudo, observamos aquele ancião se perguntando o que ele estava fazendo. Tudo que ele fazia parecia ser estranho para ele, mas ele acaba meio que se desculpando. E só depois ele fala que em sua frente aí estava aquele cara lá, o Liang Qin. Depois de escutar esse nome, ele acaba meio que ficando surpreso por ver que ele ainda conseguiu sobreviver. Verdadeiramente, para ele era um incômodo estar vivo aqui.
Depois de falar tal coisa como essa, ele levanta a mão e pede para que os dois guardas atrás dele pegassem ele, e assim então eles fazem. Só que por ter sido capturado, eles perguntam o que estava fazendo, o que estava acontecendo, mas rapidamente outro aparece e pede para que calasse a boca. Esse que bateu nele foi aquele careca lá. Careca comentou que o chefe pediu para que fosse procurar por uma besta, mas no fim ele acabou não capturando a besta, e também ele acabou matando um certo Lord Zhang, o que fez no fim eles perderam uma grande quantidade de dinheiro, e colocou os aldeões também em perigo por ter feito tal coisa como aquela. Não pode dizer tal coisa, nossa protagonista refuta, dizendo que foram eles que armaram a armadilha e sequestraram ele. E além do mais, ele tem mais pra contar. Ele tentou usar ele, o nosso herói, como isca. Porém, já o careca aparece em sua frente e comenta que ele matou o Lord Zhang. E como é que ainda ousa estar aparecendo aqui, logo na vila. E em seguida, começa a chamar ele de monstro. Então, ele começa a pensar um pouco mais. Monstro? Ele tem uma pequena lembrança. Em sua vida passada, ele foi chamado de monstro por todo mundo. Por ser simplesmente um órfão, todo mundo julgava ele como um ladrão. As pessoas zombavam dele, tacava na mochila uns papéis zoando ele, e as pessoas ao lado seu começavam a sorrir de sua cara. Mas nosso protagonista sempre guarda o rancor dele, e um aparece em sua frente e recomenda que este era o monstro, estava aqui de novo, e desafiou o moleque para luta. Mas o real motivo dele ser chamado de monstro é simples. Em uma luta, ele sempre luta a sério, e sempre luta para vencer. Com um soco só, ele derruba esse cara. E embora que suas habilidades de combate não era aquilo tudo, ele acaba meio que colocando sua vida bastante em risco em lutar contra esses caras. Mas para testar realmente se era risco demais lutar contra esses caras em sua frente, ele acaba se libertando da mão daqueles dois que segurou ele. E minutos depois, ele dá a cabeçada nesse careca que estava em sua frente. Após isso, ele derruba ele pro lado, derrubando junto uma água ali. E se realmente eles queiram chamar ele de monstro, ele realmente se tornará um monstro para eles. E neste momento, ele começa a controlar a água, só que o careca se aproxima daquele aldeão e comenta para que ele carregasse nosso protagonista até a sua base. Já na base, eles poderiam estar fazendo alguns experimentos a mais com esse garoto. E além do mais, na base, eles precisam de umas certas pessoas para criar um certo monstro. E esse garoto abaixo aqui era órfão. E neste momento então, ele opta por essa ideia e acaba meio que pedindo para que ele se tornasse seu filho. Se tornando seu filho, ele conseguiria fazer umas coisas específicas, mas caso ele recuse a proposta, eles estarão quebrando sua perna aqui agora. Só que as pessoas lá de fora escutou tudo isso e comentam que as pessoas dessa família começou a adotar umas certas crianças, mas no fim esses moleques quando cresceu, desapareceu por algum milagre. E esses dias, eles estão adotando muitos moleques. Só que neste momento que eles iriam levar o garoto, eles escutam uma voz dizendo que ninguém aqui dessa aldeia estará intimidando o Shio. Então, vemos que quem apareceu era o chefe dessa vila, que por algum motivo ainda estava vivo. Só que por estar aparecendo ali, ele comenta que esse velho era idiota, mas o velho idiota começa a gritar com ele, se perguntando o que eles estavam querendo fazer. Querendo ou não, ele ainda era um oficial da família Shio. E se por acaso ele não queria se retirar, ele estará basicamente tentando atacar oficialmente a sua família. Se por acaso continuar com isso, ele simplesmente pode destruir a sua família. Ele então acaba pensando e refletindo. Após isso, o velho continua a dizer que alguém como ele não merecia estar ali onde que estava. E além do mais, humilhando alguém que fazia parte de sua família. Isso é imperdoável. Só que enquanto ficava falando sobre isso, ele ficava irritado e comenta que ele era um velho tolo. E depois ele se retira e diz que estará deixando isso passar por hoje, mas quando ele resolver relatar tudo isso para o Sr. Zhao, esse assunto estará indo longe, e tudo aqui ele começou antes, não terminou. Então assim, ambos estavam se retirando, e neste momento, após todo mundo se retirar, aparece o careca lá que passa dizendo que ele é tão ingrato quanto ao seu pai. Após isso tudo acontecer, aquele vovô se aproxima do protagonista e acaba dizendo que com isso tudo, sua vida estava salva. Ele então agradece ao velho. Logo então assim, eles se retiram da casa do protagonista, e neste momento, ele olha para sua palma de sua mão e percebe que o velhinho salvou sua vida dessa vez. E tal coisa que aconteceu agora vai acontecer futuramente com ele. Então ele deveria ficar preparado mais um pouco com isso. Assim ele acaba fechando os punhos. Só que foi nesse exato momento que ele conseguiu 0.1 de essência de água. Mas a cena nossa corta para um outro local. Neste local, ele tenta fazer uma conexão com o seu pet que ele acabou conseguindo domar antes. E depois de tentar um bom tempo, a água começa a se movimentar, ficando em giros, círculos. Ele percebe que aquilo que ele tanto queria aconteceu. O crocodilo gigantesco que ele tinha domado estará aparecendo até aquilo sair da água. Bem, neste momento que saiu, ele vê o tamanho do bicho. Não era gigante. Assim então ele se pergunta, o que estava acontecendo? Cadê meu crocodilo gigante? E para isso então o sistema responde que essa é uma transformação que esse crocodilo consegue fazer. Além do mais, dessa forma, a essência de energia que ele precisa consumir é muito baixa, hein? Então é recomendável que ele faça algo como isso. E isso era interessante, um recurso que sem dúvida será bastante útil para ele no futuro. Mas agora ele se pergunta a esse crocodilo onde que ele conseguiu achar essa essência de água. E depois então ele pergunta ao crocodilo se poderia estar mostrando, guiando ele até esse local. E assim acaba acontecendo, o crocodilo pula na água, o nosso herói vai junto. Dentro do lago observamos ele avançando
insano. E no momento em seguida ele chega em uma caverna. Nessa caverna ele se aproxima cada vez mais. Chegando nessa sobre a caverna aquática, ele se surpreende com uma coisa que estava ali. Isso que ele viu agora era incrível. Olhando agora mais de perto, ele percebe que essas coisas que estão abaixo aqui são algumas plantas espirituais lendárias. E para isso então, ele toca naquela planta de essência lendária. Assim, o sistema reconhece aquilo como uma planta de essência lendária. Ele poderia estar absorvendo aquilo para si próprio, pois neste mundo contém materiais espirituais e tesouros que podem ser absorvidos e no fim se tornando energias extraordinárias. E essas plantas que têm esses efeitos especiais são tudo mais conhecido como plantas especiais. E é dito no lendário que existe um lago congelado no quintal da mansão Zu. E lá no fundo daquela mansão existem algumas videiras especiais que crescem só naquele local. E o mestre Zhao apenas utiliza aquilo para estar atraindo cultivadores e transformá-los aquilo tudo em seus seguidores. Só que agora que tá tendo o instantão de essência lendária aqui abaixo, ele se pergunta o quanto ele poderia estar coletando para si próprio. Só que agora falando nisso, ele se vira para o Crocodile e se pergunta se por acaso ele não poderia estar ajudando o nosso herói. Até então olhar para o Crocodile e percebe que o seu animal não queria ajudar em sim, que ele está descansando. Então percebendo que era preguiçoso, ele mesmo coleta. Após um bom tempo, ele se retira do lago. Fora do lago, observamos agora ele segurando essa essência espiritual lendária aqui agora. Depois de olhar para isso, ele acaba mordendo. O sistema mostra que essa essência foi detectada pelo sistema. Tal coisa que ele acabou de estar segurando pode estar melhorando cada vez mais sua evolução de estar controlando animais marítimos. E além de dar pontos para ele percebe que isso era delicioso. Então ele continua a comer e também começa a ganhar alguns pontos de água de essência. Depois de meia hora, vemos ele totalmente cheio. Ele finalizou de comer aquelas essências lendárias todas ali. Após um tempo, o sistema aparece mostrando os status de Liang, que era até que pó, mas agora mostrou que o Crocodile poderia estar tendo uma evolução. Depois de um tempo, ele percebe que o protagonista consegue agora fazer uma fusão de espiritual aquático e evolução das bestas aquáticas também. Só que agora era melhor melhorar um pouco coisas pessoais dele primeiro. Assim, ele acaba iniciando. Agora que o protagonista iniciou, vemos que ele se sentiu um pouco mais forte. Uma hora até surgiu dele. Agora com esse novo poder, ele facilmente poderia estar enfrentando aqueles caras lá de antes. Só que agora se colocar um pouco mais de fluxo d'água, ele consegue vencer facilmente de qualquer oponente. Depois de fazer essa tal evolução, ele acabou conseguindo ganhar 45 quilos. Só que agora, ele precisava conseguir mais energias. Já que no momento, ele não está conseguindo mais absorver mais nada hoje. E no momento também, ele deve estar dando mais prioridade em resolver a questão financeira de sua família. E também no momento, ele não deve confiar bastante no Crocodile, já que o inverno estava chegando. E este era o momento específico onde que o Crocodile basicamente resolve entrar no modo de hibernação. Então, neste momento, ele pega um peixe e joga no chão. E quem fez isso, praticamente, foi o Crocodile. Ele acaba segurando o bichinho e agradece a ele, pois com isso ele poderia segurar um pouco a sua vida financeira, vendendo esses peixes no mercado. Assim, então corta para outro local, ele vendendo os peixes. Ele acabou conseguindo 80 moedas, um pequeno lucro. Mas os comerciantes deste mundo não são basicamente como os vendedores dos mercados de sua vida anterior. Eles neste mundo são muito mais fáceis de estar sendo enganado. E depois de lidar com a questão da essência da água, o próximo passo é encontrar um momento certo para resolver as coisas com esse Zhang. E falando no cara, ele logo aparece de fundo, chamando por Xiu, e acaba meio que se desculpando pelas coisas que aconteceu no dia anterior. Ele agora queria basicamente resolver por vez tudo o que aconteceu naquele dia, e de qualquer forma ele queria se desculpar de uma forma mais específica. Ele convida o nosso protagonista a estar indo até o barco dele lá, para que lá eles poderiam estar fazendo uma refeição junto. Depois de falar tudo isso, ele fala que não precisava se preocupar, pois lá só tinha os dois, mas assim que chegar lá, bem provável que esse garoto não conseguirá escapar dessa vez. O nosso protagonista, entendendo toda a história, começa então a rir, e depois então isso revela que se for então só os dois, rapidamente estará aceitando a proposta, pois era mais seguro ter os dois lá só. E a cena então corta para eles em outro lugar. O velho agora acaba meio que sendo interrogado por essa família. E nessa situação, ele começa a comentar que recentemente aconteceu alguns problemas com os experimentos da mansão e várias pessoas morreram. E a mansão é bastante carente por materiais municipais. E Lang, o protagonista, era especificamente especial para essa missão. O motivo era simples, o garoto era órfão e para eles o candidato era perfeito. Então ele se vira e se pergunta se ele tá entendendo o que ele tá querendo dizer. Dito isso, ele diz que sim, ele entende. Aquele garoto, Linga, estará sendo capturado no próximo dia. E se ele realmente fizer isso, o Sr. Zhao estará basicamente dando a ele uma grande recompensa por ter ajudado a capturá-lo, coisa que talvez transformará ele em um imortal.
Ele até acredita, um sorriso até surge em sua cara, deixando o velho totalmente feliz. Só que para isso era preciso fazer uma coisa, participar do ritual. Ele então acaba meio que dizendo que tudo que ele disse era verdade. Então vendo que pode realmente se tornar um imortal também, ele já fica mais animado e acaba dizendo que vai conseguir. Assim, ele abre a camisa, onde que mostra que ele também fazia parte de tal rituais malucos. E neste momento ele começa a gritar que finalmente estava chegando. E após esses acontecimentos esquisitos, aqui a cena nos cortada para um outro local, em um barco. Encontramos o protagonista e o velho totalmente numa boa. Aqui observamos o velho oferecendo ao Shio uma refeição. E além do mais, a refeição será comida em um local totalmente bonito como esse. Mas nosso protagonista desconfiado se vira para ele. Depois que se virou, ele se pergunta se não existe outros navios escondidos em outro local. Enquanto ficava distraído, o velho, na malícia mesmo, acaba pegando uma pílula misteriosa e joga no meio da sopa. E também, em seguida, ele revela que verificou de que não vai ter nenhum barco aqui para estar atrapalhando os dois aqui. Em sua imaginação, ele já pensava que Shio estará comendo aquela sopa de peixe, e assim que comer aquilo, ele estará basicamente no fim de sua vida. Assim, poderia estar gritando quanto quiser, já que não teria barco e ninguém aqui para estar ajudando. Após então revelar isso tudo, o protagonista se levanta e diz que isso também era bom. Ele então se pergunta o que Shio estava fazendo. Ele vê então uma coisa se aproximando perto de sua cara. Isso que se aproximou gruda em sua cara, e após isso grudar em sua cara, ele começa então a gritar, gritando. Ele para do nada, pois percebe que isso que estava em sua cara era água e não poderia ficar respirando coisa como tal. Depois de um tempo, ele não aguenta mais e começa então a perder a consciência. A única coisa que ele vê é o protagonista ali começando a agir em sua direção. Mas algumas horas se passam, a noite acaba chegando e o cara acaba finalmente acordando. Ele percebe que ainda estava no barco, porém agora estava amarrado. Ele começa a gritar e olha para frente, onde que encontra o nosso protagonista, feliz por ter acordado. Agora, ele vê que agora poderia estar fazendo o seu próximo passo, mas ele se pergunta o que ele estava fazendo. Só que na sua mão, ele encontra umas coisas importantes que, para esse velho, vamos te dizer, umas coisas valiosas. Pois quem realmente deu isso ao velho foi aquele senhor Zhao. E agora essa coisinha que segurava em mão valia no mínimo pelo menos 2 tais. Então mostrando e levantando isso para ele, ele acaba meio que pedindo para que pelo menos ele deixasse explicar tudo isso, pois tudo tinha explicação. Só que nosso protagonista claramente não queria escutar. Agora ele interrompe ele e se pergunta se por acaso não reconhece esses arredores aqui. Rapidamente, o velho entende o local onde que se encontram. Este era aquele local onde que eles estavam pegando aquele monstro, ou tentando pegar aquele monstro da água. Então, assustado com isso, ele percebe que poderia acontecer alguma coisa com ele, e realmente vai, pois logo por trás do barco onde estava o protagonista, aparece esse monstro, que no fim era um crocodilo gigante. Mas neste momento que apareceu esse monstro gigante, ele fica de boca aberta, por ver que agora que quem está em sua frente era um monstro d'água, aquilo que ele tanto temia. Só que para piorar tudo, nosso protagonista comenta ali que esse monstro antes era um monstro realmente, um monstro do lago, só que agora era o seu pet de estimação. E antes, ele acabou chamando o nosso protagonista de monstro. Agora então, ele realmente se tornou um. E ele até continua a dizer que agora, o protagonista não era um humano, em si um monstro por completo. Sabendo que agora Shio não é mais um humano, um monstro em si, ele pede para que eu não o devorasse. Ele até bateu as cabeças no barco. Porém, o protagonista não queria saber disso. Então ele começa a se perguntar o do porquê o Mordomo Zen queria tanto que ele entrasse na mansão do Sr. Zhao. E além do mais, ele então começa a fazer outras perguntas, do porquê essa família aí estava recrutando tantos servos esses dias, sabendo que se não revelasse nada pra ele, ele iria morrer. Então assim ele começa a falar que aquelas pessoas que foram levadas pra lá são praticamente pra ele conhecidas mais como materiais que ele precisa estar usando para se tornar imortal. Ele precisa refinar as pílulas da imortalidade, e todas aquelas pessoas que foram levadas por ele para lá, era apenas no fim para estar sendo refinada para conseguir aquela pílula da imortalidade. Então, revelando que muitas pessoas inocentes foram capturadas por ele abaixo, o velho, começa então a dizer que tudo aquilo que ele fez foi apenas obedecendo ordens, senão bem provável que quem estaria lá naquela situação não seria aqueles caras, e sim seria o próprio velho. Só que em sua mente ele começava a falar que esse bastardo inútil não será nada, quando assim aquela família Zhao estará chegando. Assim que chegar, ele poderia estar transformando o protagonista em pílulas de medicina, e no fim de tudo ele vai estar desejando estar morto. E depois de falar tal coisa como essa, ele pega uma estaca, e agora ele vai em direção dele. Ele agora se pergunta o que Shio estava fazendo.
mas já no momento em seguida só observamos um crack e também um líquido vermelho. Após isso tudo, ele comenta que esse velho viu já tudo, ele não pode deixar esse velho também sobreviver no fim da história, e no fim o seu lado monstro acabou aparecendo. Só que no entanto, tudo o que ele acabou de fazer aqui, mandar esse velho de Isekai ou para outro mundo, foi basicamente coisa simples, pois realmente se por acaso ele fosse levado por aquela mansão, ele bem provável que morreria, e no fim ele teve que fazer o que fez, matar esse velho. Só que deixar esse velho simplesmente por aqui não era uma boa, assim ele joga no lago onde estava o Crocodile. Depois disso tudo, ele simplesmente pega o barco e se vira e vai em outra direção. Enquanto isso, ele comentava que precisava estar encontrando um outro pet um pouco mais forte, pois se não conseguir achar uma besta para estar humano como essa, ele não estará conseguindo ficar forte, e se não ficar forte, ele vai morrer. Enquanto ele se retirava deste local, a cena muda para dentro do lago, e dentro do lago podemos então observar o velho. Neste momento, o velho começou então a ter alguns efeitos daquela coisa que ele começou a fazer no início desse capítulo, para aceitar aquela tal imortalidade, que vai por mim, não é imortalidade coisa nenhuma, será apenas uma maldição, algo do tipo. Só que tudo isso realmente não saberemos do que aconteceu, pois infelizmente a cena corta para um outro dia. Em um lago, a gaivota resolve do nada pousar ali onde que existe um barco, só que neste barco encontrava alguém, e esse alguém acabou colocando a mão por cima, fazendo que esse pássaro voasse, e minutos depois descobrimos que esse alguém era o protagonista, que estava nadando pegando alguns peixes, junto com seu crocodilo. Agora ele percebe que ter poder nesse mundo era incrível, você consegue fazer coisas que eram difíceis se tornar muito mais fáceis. Enquanto ele ficava comentando sobre isso, ele fala também que já se passaram 3 dias desde que ele mandou aquele velho para outro mundo. Para então evitar suspeitas, ele tem que agir como um pescador comum, saindo cedo, voltando tarde e vendendo peixe por dinheiro, e nem mesmo conseguiu chegar perto do lago Lotus. E quanto a esse barco, ele acabou conseguindo encobrir essa coisa usando a identidade de Laito Zang. Aqueles que estão ainda do seu lado ficam irritados com tal ação desse Zang. Só que no entanto, aquela família está do lado do nosso protagonista, só que a família Zhao definitivamente não estará deixando esse acontecimento passar tão livre assim, pois o desaparecimento repetido de Laito Zang fará a suspeita se levantar, e essa suspeita é bem provável que vai ser levada toda para o protagonista. Só que antes de tudo, ele precisava o mais rápido possível se tornar um artista marcial. E neste local existem 3 escolas de artes marciais na cidade de Pingyang, e a mais forte delas é a Yang Clan. Martial Hall dizem que o chefe do salão marcial do clã Yang possui uma força imensa, capaz de estar partindo rolo ao meio e quebrar pedras facilmente. E é por esse motivo que ele continua permanecendo no topo até hoje. E seu objetivo é entrar lá, caso consiga, aquela família Zhao não estará perturbando o protagonista, ou caso eles nem sequer ousam tentar triscar um dedo no protagonista, pois neste momento ele descobriu uma coisa, que tal desaparecimento de um discípulo ou aluno dessa escola causará basicamente um problema gigantesco para essa escola. Só que tem um problema, a taxa de entrada é pelo menos 5 ou 8 TEIs. E agora no momento ele tem apenas 2 TEIs e 8 Hair. Caso realmente queira estar se salvando sua vida ali, ele precisará encontrar uma maneira de conseguir dinheiro o mais rápido possível. E neste momento ele acaba comentando que precisava fazer isso, só que o crocodilo em seu braço começa a entender algumas coisas que faz o protagonista entender que o animal também entende a sua mente. Então ele começa a parar de pensar em tal coisas como essas, tipo pensar em seu futuro. Pois agora ele comenta lá que desde a última atualização, o seu corpo começou a se adaptar lentamente às forças novas que ele acabou adquirindo. Seu poder mental no fim também aumentou bastante, e agora ele deveria ser capaz de controlar apenas 2 ou 2.5 monstros que ele queira ou queira estar encontrando. Então o protagonista, ignorando tudo que estava acontecendo, ele pede para que ele e seu bichinho fossem até lá embaixo para capturar mais peixe. Dentro d'água, ele comenta que quando despertou seu poder, ele agora consegue se mover muito mais rápido pelas profundezas dessa água aqui. Dentro dessa profundeza, ele acaba chamando seu crocodilo e acaba pedindo para que corresse junto com ele, já que dentro dessa água aqui, ele acabou basicamente pedindo para que seu animal ajudasse a treiná-lo, já que dentro dessa água, ele se tornou o único que consegue fazer que ele nade tão rápido debaixo d'água aqui. O crocodilo, com a cara de que acertou a proposta, só vemos então uma coisa surgindo por baixo do pé do protagonista. Essa é a técnica que comprime um fluxo de água ao extremo sobre seus pés, e depois aquilo explode, lançando ele para frente o mais rápido que der, e assim é feito. O protagonista é jogado lá para a profundeza desse lago.
Mas de tudo isso, tem uma desvantagem. Essa era de que isso esgota a sua resistência. Só que, no entanto, nada neste lago aqui pode estar alcançando sua velocidade até ver uma coisa passando por seu lado. Isso foi um peixe de cor rosa. Ele não entende como isso era possível, até realmente entender que este animal era um animal místico, pois já nesse mundo existem algumas espécies que evoluem através do poder único. Os peixes, Lager, Igret, Marcha, são os conhecidos mais que conseguem evoluir para uma classificação mítica. No entanto, agora ele teve uma surpresa, pois não apareceu só um mítico, e sim apareceu dois peixes míticos em sua frente, coisa que ele acaba considerando bastante raro. Ele deveria pegar os dois no momento. Assim que pensa em pegá-lo, os peixes se dividem em duas partes e começam a correr para o outro lado. Então, ele acaba chamando seu crocodilo e pede para que capturasse um que correu para aquele lado, enquanto ele fosse para o outro. O crocodilo então ativa sua forma bestial e assim com sua outra forma, ele tem mais velocidade. Com essa velocidade, ambos então começam a correr atrás dos peixes míticos. Após um bom tempo correndo, o protagonista começa a pensar que deveria ter trazido uma rede de pesca. Como não trouxe, ele tem que usar novamente aquela habilidade que esgota bastante sua resistência. Assim, ele utiliza novamente, ganhando um impulso bastante alto. Para não escapar de vez, ele acaba utilizando o controle de fluxo d'água, o que aparece minutos depois uma bola d'água prendendo o peixe naquele local, e neste momento ele avança e agarra o peixe. E só depois disso tudo ele comenta que finalmente capturou esse animal para si. Com isso ele iria ficar totalmente feliz, mas neste momento que capturou aquilo, ele começou a sentir uma pressão atrás dele. Era como se fosse, sei lá, um dragão misterioso que apareceu no momento exato que ele capturou aquele peixe lendário. Mas tem aquele, né, velho, o protagonista simplesmente não deixará esse peixe sair, caso ele realmente queira estar salvando sua vida e não fosse capturar por aquela família Zal. Ele realmente tem que deixar esse peixe em sua mão. Só que o garotão esperto, o protagonista, não percebe a presença de nada e por trás dele aparece o monstro. Só que ele comemorava, já que hoje ele fez uma boa compra. O que ele pode estar fazendo é o seguinte, pegando esses peixes e botando para vender. No fim, ele estará conseguindo, está ganhando muito dinheiro com isso. E no momento que ele pensava em estar guardando aquela coisa em sua bolsa, algo aparece por trás dele, que rapidamente move a cauda ou se o bigode dele, enrolando no nosso protagonista. O cara, então sentindo a pressão, ele é puxado para trás. Assim que é puxado para trás, ele acaba percebendo então agora o que fez isso com ele. Isso foi um peixe gigantesco que agora apareceu em sua frente. Só que a força daquele peixe foi muito forte, fazendo que o nosso herói no fim seja jogado com toda a força ali no fundo desse lago que ele se encontra. E neste momento, após ser jogado para baixo, ele acaba flutuando para cima, onde que percebe agora que esse monstro estava mais perto do que antes de nosso protagonista. Agora que olhou mais de perto, ele se assusta com o tamanho do monstro e se pergunta o que era isso. Até começa a lembrar de um boato de que no fundo desse lago existia um peixe gato de 6 bigodes, que esse peixe, acaba atacando aqueles homens desprevenidos que resolve estar aventurando no fundo desse rio. Pra no fim ter essa sorte, ou de sorte como o nosso protagonista, que acabou de encontrar um monstro tão forte como esse aqui agora. Mas né, encontrando um monstro como esse não era fácil, então ele se levanta e agora de pé, nosso protagonista percebe que o monstro estava preparando outro ataque. O que faz ele se perguntar o que ele estava fazendo. Sua palma de sua boca apareceu uma esfera de bolha de água que estaria voando em direção de nosso herói, mas antes que algo possa acontecer, observamos que o protagonista levantou a palma da mão e acabou utilizando minutos depois aquele controle de água. E no fim ele acabou dissipando aquela coisa que o bicho iria atacar em sua direção, coisa que fez ele ficar bastante feliz, já que ataque debaixo d'água parece que ele tem mais vantagem, já que o mesmo se tornou muito mais rápido. Mas segurar um ataque é de boa. Agora eu quero ver ele estar segurando várias. E neste momento aquela carpa vai em sua direção e começa a atacar o nosso protagonista. Sem poder saber o que poderia estar fazendo, vemos a carpa de frente, agora para ele. Mas agora a carpa começou então a encarar o protagonista. Enquanto carava, ela começa a movimentar o seu bigode para estar atacando o protagonista, para estar derrubando ou derrotando ele aqui de uma vez por toda. Só que aquele bigode estaria pegando nele, mas antes que possa pegar nele, aparece o nosso crocodilo, que ali aparece como um herói, salvando o protagonista, lançando aquele bigode para trás. Ao mesmo tempo, ele consegue estar acertando uma caudada na cara desse monstro, que faz o monstro também ser lançado para trás. O crocodilo, que viu tudo isso, simplesmente não iria ficar parado. Após jogar o monstro para trás, o crocodilo começa então a avançar em direção deste monstro, que com suas garras extremamente fortes, conseguiu estar agarrando no monstro carpa aqui abaixo desse lago. Após isso tudo acontecer, o protagonista dá os parabéns ao seu pet de estimação.
No entanto, parado agora, ele poderia ter aquela chance. Assim, ele se levanta, já que agora era a sua chance. E se por acaso ele não conseguir fazer o que ele tanto quer, bem provável que depois disso ele vai estar morto com toda certeza. Agora, chegando perto dessa carpa, ele ativa o selo de comando. Colocando a mão na testa dele, observamos o selo indo em direção dessa carpa. E enquanto isso, ele comenta que seus pontos mentais agora será basicamente o suficiente para que ele possa estar conseguindo subjugar pelo menos essa carpa. Porém, o sistema aparece dizendo que essa ação que ele estava tentando fazer, já que se continuar com isso, essas ações fará que o anfitrião cause basicamente uma sobrecarga mental. E novamente o sistema dá um outro aviso, a energia mental está muito baixa, então era melhor estar tentando diminuir o nível de besta aquática que ele queria estado humano. O sistema só pedia para que ele parasse, senão ele iria morrer, mas o herói não para, ele continua. E também o sistema continua dizendo que se não parasse, ele iria morrer. E dito isso, a coisa quase acaba acontecendo. O protagonista começa a sentir os efeitos negativos de toda essa domação, mas o que ele tanto queria, no fim acaba ocorrendo. Ele acaba criando uma ligação com esse monstro. Após um tempo de ligação, ele finalmente consegue controlar um pouco o monstro. Agora que tem o controle mental sobre esse monstro, vemos então por cima do lago, o barco sozinho. Minutos depois, o protagonista sobe por aquele barco. Em cima do barco, ele comemora agora por estar ali e finalmente voltou com vida. E também no fim ele não esperava que aquele peixe gato gordo tivesse tanta resistência mental. E no fim ele quase perdeu para ele no controle mental. Mas agora ele se vira pro lado. E agora que ele se virou, ele percebe que o que ele tanto queria acabou acontecendo. Agora ele tem dois peixes domados. Um era o crocodilo. E agora ele olha pro outro e percebe que agora tem um bagre como um peixe domado. E por ter domado um monstro tão forte como esse, ele percebe que as recompensas eram grandes. O sistema aparece, ao domesticar um peixe-gato de 6 bigodes, ele acabou desbloqueando no sistema a evolução. Agora ele pode estar evoluindo qualquer tipo de pet. Mas assim que ele escolher evoluir um pet, ele percebe que estará consumindo 800 unidades de essência aquática para estar evoluindo o peixe-gato 6 bigode para uma classificação melhor para o peixe-gato de cabeça de tigre. No entanto, agora olhando na largura do bichinho, o protagonista percebe que ele era um pouco avantajado. Bem, os ossos dele cresceu bastante, então ele acabou escolhendo um nome para ele. Ele agora será chamado de Conho, pois no fim para ele percebe que isso combina mais com o peixe. O peixe até gostou, não tanto do nome, mas gostou. Após tudo que isso aconteceu, ele poderia estar seguindo agora para o próximo passo. O próximo processo era retirar do cesto ali aquele peixe lendário que ele capturou dentro d'água. No entanto, existia outro peixe, só que esse outro peixe estava na boca do crocodilo. Ele abre a boca e de lá dentro podemos ver que o peixe mítico estava com ele. Depois de perceber que o seu animal de estimação conseguiu capturar o peixe mítico, ele acaba dando os elogios para ele, dizendo que o animal é confiável, ele gostou muito dele. É assim então podemos ver na cesta ali de peixes, tendo vários peixes agora. Isso era uma coleção boa, porém agora ele pega um dos peixes, o peixe mítico menor. Após pegar aquele peixe mítico menor, ele acaba colocando na brasa. Agora o seu objetivo era tostar aquilo para comer, para descobrir se no fim ele estará conseguindo upar bastante níveis. Após botar na brasa, esperamos um minuto. Depois só vemos o esqueleto daquele peixe mítico. E no fim ele acabou ganhando 18 águas de essência. E no fim ele acabou pegando alguns pequenos chifres desse peixe que ele acabou de capturar. No fim vai pegar esse negócio para guardar de lembrança, pois vai, né, que seja útil no futuro. No entanto, ele ainda não tinha visto os pontos que tinha ganhado do sistema. E lá então ele abre e percebe que ganhou 18 pontos de essência d'água. Que isso tudo significa que se vale a 18 raízes de lótus míticos. Agora que comeu aquele pequeno peixe, ele viu que aquele pequeno lá dá tanto experiência d'água. Então o grande deveria dar pelo menos mais do que o dobro disso, talvez 53 pontos de essência d'água. Sua taxa de fusão já está em 7,5%. Com tanto peixe pequeno com peixe grande, ele pode estar chegando finalmente nos 10%. Só que no entanto, olhando para aquele tantão de peixe, ele pensa que ele não pode comer tudo isso. Ele precisava se conter um pouco, pois agora ele precisava fazer que suas economias aumentassem só mais um pouco, pois ele tem algumas prioridades a fazer primeiro. E nossa história de hoje já começa logo após o protagonista fazer aquela pesca. Depois da pesca, ele vai num centro de mercado, onde que lá ele poderia estar vendendo isso, e onde que este local está só pelotado de pessoas aqui procurando para comprar e algo para vender. E entre essas pessoas que estavam caminhando por aí, estava lá o protagonista. Ele caminhava até que do nada algo chama sua atenção, pois ali encontrava uma multidão. Ele até se perguntava se o festival não acabou, pois as pessoas estavam felizes demais. Então, para saber o que realmente estava
acontecendo, vemos Xiang Yin vendendo peixes que tinha classificação mítica. As pessoas estavam encantadas com o peixe que ele tinha em mão. Só depois que ele viu que ele tem um peixe mítico, ele também fica surpreso, pois ele viu que quem que pegou aquele peixe foi um cara da família Liang. Então ele tenta passar no meio da multidão, só depois ele consegue, chegando na frente deles. Chegando perto, ele fica feliz, pois talvez hoje o dia estava sendo abençoado pelos deuses do rio, pois ambos conseguiram estar pegando peixes míticos. Só que quando ele falava em peixe mítico, os figurantes por trás se perguntam o que ele estava falando. Esse garoto estava ficando doido, pois eles só conseguiam ver um peixe mítico. Porém, para isso o protagonista tira do cesto um peixe mítico que ele acabou meio que pegando dentro do rio. Mas assim que tira para fora aquele peixe, todo mundo que estava por ali começa a rir da cara do protagonista. O peixe era feio demais, como é que um peixe como esse seria de classificação mítica? E todos ao redor só começavam a rir da cara do protagonista, mas o protagonista já nem mais ligava para isso. Porém, enquanto todo mundo ria e zombava do moleque, por trás observamos uma pessoa chamando por ele. Ele até se pergunta se isso que segurava em sua mão era uma perca de sangue vermelha. Então ele pede para que esperasse um pouco, pois assim que ele fala isso, todo mundo fica surpreso, pois este era um dos instrutores marciais do salão marcial do clã Yang. Só depois que ele se aproximou, ele viu o peixe na mão dele. Então ele estava curioso para saber se valia a pena comprar o peixe. Ele pergunta o preço. Ele até fala que o preço deveria ser justo. Então ele resolveu querer vender por 150 ien. Assim que ele diz isso, vemos então a felicidade da cara dele. Ele fica feliz com esse número que ele acabou de falar. Porém, enquanto ele estava vendendo aquele peixe por trás, vemos o protagonista que levantou seu peixe também. Só depois ele pede para que olhasse nesse peixe dele. Depois que chamou a atenção do instrutor Liang, vemos os figurantes pedindo para que ele não passasse vergonha na frente logo do instrutor. Se por acaso ele ficar com raiva, o protagonista não estaria sobrevivendo por muito tempo. Porém, o instrutor Liang olha para aquele peixe e percebe que aquele peixe era bastante interessante. Então ele pergunta o preço. Ele venderia também pelo quilo. Talvez o quilo que ele acaba meio que colocando talvez seja alto, mas para esse peixe bem provável que era justo. Então ele acaba meio que se perguntando se ele iria pagar. Ele então fala que estará pagando 325 ien. Só que neste momento que ele fala esse preço, vemos então a cara de surpresa de todo mundo. Aqueles não acreditam como é que aquele peixe valeria aquele tantão de ien. Só depois disso, vemos a cara de surpresa desse aí, mas por trás os figurantes acabam pedindo para que o protagonista não ficasse tão feliz, pois com esse tantão de dinheiro, vai que acontece um acidente e ele perca todo esse dinheiro. Mas já pro garoto, ele ignora totalmente ele. Acaba meio que dizendo que estará vendendo. Enquanto isso, aquele outro vendedor que estava ali vendendo seu peixe se retira. Enquanto isso, o protagonista se aproxima do Liang e faz uma pergunta do porquê o peixe dele valeria muito mais daquele perca de sangue vermelho. E para isso ele responde que o chifre do boi chifre acaba meio que sendo usado como uma medicina, e os chifres dele são refinados ao ponto de uma pílula, onde que lá poderia estar aumentando cada vez mais a sua cultivação. E ele está num estágio bastante ótimo para que ele possa estar tomando e usando esse tipo de medicina. Só depois que descobriu tudo isso, vemos o protagonista feliz, pois também ele conseguiu guardar antes um daqueles chifres daquele outro peixe que ele comeu. Assim, depois de vender isso, ele se retira. O fim do dia acaba chegando. O protagonista é um local sentado, contava as moedas, porém enquanto contava, apareceu uma sombra por trás dele. Este era Libo. O cara se aproxima do protagonista e começa a dizer que ele estava deixando a cidade deles toda orgulhosa. Mas o protagonista, por outro lado, acaba dizendo que não, ele apenas vendeu um peixe ali que não valeria tanto preço. Já que não valeria, Libo então estende a mão e pede para que ele então entregue essa grana para ele, já que se ele não quer os amigos mais necessitados, precisa, sei lá, um apoio. Mas eles mudam de assunto e o protagonista começa a perguntar quanto custa para estar entrando no salão marcial Yang. O cara que estava ali ao seu lado acaba meio que falando que estava falando com a pessoa certa, pois o pai dele estará mandando que ele entre nessa universidade. Ele comenta lá que para entrar é 350 yuan, o que ele tem no momento, mas se por acaso ele queira ter tipo comidas, refeições e tudo mais, era pagar 500 ou 1000 yuan. Só depois que revelou isso tudo, o protagonista começa a pensar em sua mente que com a sua reserva que tem, que ele guardou lá, ele consegue estar entrando. Seu amigo acaba meio que pensando em se retirar. Ele estará encontrando nosso protagonista no outro dia, mas em sua mente aparece uma voz dizendo que ele conseguiu encontrar um outro peixe mítico. Porém, nossa cena muda para um outro local e vemos um cara misterioso dizendo que aquele bastardo Lozang desapareceu, mas depois que eles foram procurar para rastrear o garoto, eles conseguiram achar uma pista de um cara chamado Lin Qiu. Esse daí que não estava nem ligando para o protagonista, ele pede para que ele cuidasse disso sozinho, ele não quer saber de nada disso não. Enquanto ficava com a cara séria, a cena nossa corta para outro local. À noite, o protagonista em um barco fazia uma refeição, enquanto seu animal de estimação ficava só de olho. Após banar um pouco, ele termina o seu guisado de peixe. Depois que ele terminou, ele pega uma sopa e depois ele resolve comer. Só depois que comeu, ele
percebe que isso era extremamente bom. Depois disso, ele acabou jogando um pouco ali no lago. Talvez eles deveriam comer um pouco, pois deveriam sentir o gosto do que ele está sentindo também. Comendo aquilo, ele acaba ganhando alguns pontos de água de essência. Só depois ele comenta lá que depois que ele comeu aquele peixe mítico lá, ele começa a perceber que a essência de água estava chegando mais rápido. A sua força também estava aumentando cada vez mais. E para melhorar cada vez mais, ele olha para o lado, onde percebe que encontrou um outro peixe mítico. Ele agora tem 2 peixes bastante poderosos ao seu lado. Mas agora o mais importante era a atualização. Ele pode estar pegando os pontos que ele conseguiu comendo os peixes para atualizar um de seus pets. Assim ele aperta na opção Upgrade. Depois que ele upgradeou o negócio, ele consegue se sentir muito mais poderoso. Uma aura tenebrosa vem dentro dele. E abaixo a tela de sistema mostra uma evoluçãozinha básica do garoto. E agora que está por aqui, ele percebe que precisava encontrar um novo parceiro para o nosso bug. Já que no momento ele consegue perceber que seu domínio de controle de água aumentou bastante. E também ele acabou meio que alimentando um pouco com o resto do que ele jogou lá antes, fazendo que ele aumentasse bastante seus poderes. Mas se por acaso ele também queria estar upando os seus pets de estimação, ele ia precisar desembolsar 799 de essência d'água. Mas o mais importante, o que deixa ele encantado, era essa coisa que ele segurava. Ele até se pergunta quem foi o humano que criou tal coisa como essa. Ou talvez isto acabou crescendo naturalmente. Ou até agora, pelo ponto onde que ele consegue ver, um lado parece um dragão de Yang e o outro parece um macaco enorme, como um Zaru. Enquanto ele olhava cada vez mais, ele percebeu a forma diferente que aparecia desenhada ali. Mas isso agora não era tão importante. Ele fecha os punhos, pois agora ele conseguiu se tornar mais forte. E para isso amanhã, no próximo dia, ele estará indo até a academia marcial. E lá neste local ele conseguiria com toda certeza ficar muito mais poderoso. Então assim, a noite cai. No outro dia, vemos então na carroça o protagonista e seu amigo todo feliz. Eles vão o tempo todo conversando sobre o que deveria fazer da vida. Enquanto conversava, o amigo do protagonista começa a chamá-lo mais um pouco, pois aqui eles conseguiram chegar então no local onde que eles queriam, onde que ficava a universidade. Assim, eles entram na cidade. Entrando na cidade, eles andam por aí. Mas no meio do caminho, eles acabam encontrando um local para estar meio que desfrutando de uma comida boa. Após comer aqui e ali, eles acabam parando para ver um cara fazer um teste de resistência. Mas depois dessa cena toda, a cena é cortada para trás ali, em umas casas desconhecidas. Vemos um cara misterioso que só estava na beira da escuridão esperando aquele moleque passar por aqui. Ele então comenta pro cara se realmente esse cara iria passar. Ele diz que sim, ele viu com seus próprios olhos também. Ele conseguiu pegar da família Liang uma certa quantidade de dinheiro muito alta, pois ele conseguiu vender um peixe mítico para uma certa família por 325 ienes. Se pegam aquilo para ele, eles estão ricos. Nem mesmo se por acaso eles queriam vender a esposa deles, eles iriam conseguir uma grana como essa. E seria perfeito então eles fazerem uma estratégia boa. Mas um estava querendo dar o pé atrás até ele começar a dar as motivações a mais ali, para que pelo menos eles continuassem. Então eles comentam lá que para estar chegando no salão marcial era preciso passar por esse caminho. E tem garantia de que o protagonista realmente vai passar por ali. Depois de um bom tempo, eles aparecem. Então ele pede para que ele parasse logo de uma vez. Mas eles ignoram. E o amigo do protagonista começa a se perguntar com quantas pessoas ele poderia estar lutando depois de estar terminando seu treinamento. Mas ele pede para que parasse de falar essas coisas. Até porque o protagonista também não sabe quanto ele também pode estar lutando dessa forma aí. Já que quando terminar o treinamento, bem provável que ele vai ficar muito mais forte. Porém, enquanto andava, apareciam as pessoas na sua frente. Só depois que apareceu, ele acabou meio que falando que se encontrou de novo. Mas agora ele se encontrou para pegar aquela grana que ele ganhou. Mas como gente fina eles são, eles acabam dando 2 escolhas para o garoto. Ele poderia estar entregando o dinheiro e se retirando. Se não entregar, não. Eles irão descer um murro para cima do garoto e fará que ele entregue o dinheiro de qualquer forma mesmo. O protagonista, que estava doido para pegar o dinheiro para gastar logo de uma vez, acaba meio que falando que não queria passar esse dinheiro não. Se realmente quer o dinheiro, era melhor vir para cima dele, pois ele fará o mesmo com ele se por acaso não vencer do protagonista. Então só depois que ele falou isso, ele acaba comentando que agora ele estava morto. Assim, ambos começam a correr em direção do protagonista. Porém, com um desvio rápido, ele consegue acertar um soco logo em sua cara, derrubando um. Mas outro aparece por trás, tentando pegar o protagonista, mas nosso prota, que era rápido demais, dá uma cotovelada bem no rosto da cara dele. Depois que caiu desmaiado, ele segura pelo cabelo. Mas ainda não acabou, pois ele pegou aquele cara que derrubou e jogou em cima do outro que estava lá na frente. Assim que jogou aquele cara em sua frente, ele fica surpreso e assustado, pois ele conseguiu derrubar um cara forte como ele em um golpe só. Assustado, ele tentava se retirar, mas não adiantava de nada, pois o protagonista aparece com outro soco perto de sua cara. Só depois que apareceu, ele deu um belo de um soco na cara dele, que meio que no fim acabou meio que afundando a cara dele no chão por completo. O amigo do protagonista, que estava só assistindo isso tudo, percebe que seus movimentos eram muito rápidos, e cada golpe ele derrubava um. O protagonista, por outro lado, olhava para a palma de sua mão e também ficou
ficou surpreso com isso, pois suas habilidades físicas melhorou bastante desde a última vez. Já seu amigo que estava por trás se pergunta como é que ele conseguiu ficar tão forte assim nesse período de tempo. No momento ele parecia ter uma força de um mestre de artes marciais. Para se defender, o protagonista comenta que talvez isso tudo que aconteceu aqui seja por causa que ele era um gênio. Para não ficar só nessa conversa, ele acaba pedindo para que eles fossem logo de uma vez. Além do mais, ele estava com muita fome, e para isso ele precisava ser aceito o mais rápido possível nessa universidade de artes marciais. Já depois que ele se retirou, vemos a cara do amigo do protagonista, que não parece uma cara ser tão boa, mas ignorando isso. Mas nossa cena corta para outro local. Aqui é nos apresentado esse, Xiang. Ele pede para que o protagonista chamasse pelo menos ele de Senhor Xiang. Assim, falando seu nome, eles acabam meio que consolidando, respeitando ele. Só depois, ele pede para que ele seguisse ele, estará guiando o protagonista e o outro até um certo instrutor específico lá. Enquanto andava pela academia, ele apresenta que esse cara, este era o Sr. Hu, o mesmo que estará ensinando a eles a lutar artes marciais. Só depois que ele viu lá, vemos então o protagonista surpreso, pois ele reconhece aquele cara que estava ali na frente. Este era o senhor que estava lá naquele mercado mais cedo. Então assim, ele reconhece o protagonista e se aproxima do garoto. Se aproximando, ele acaba meio que se perguntando a ele se por acaso conhece esses dois. Ele fala que conhece sim. Aquele peixe que ele comprou cedo que ajudou a evoluir seu cultivo, foi dele que ele comprou. Só depois que apresentou a ele então, ele aponta para trás e comenta que isso era ótimo, já que eles estarão treinando com ele. E à noite eles poderiam ficar no salão para estar descansando. Assim, o protagonista mais o amigo do protagonista agradece os dois. Após isso tudo, ele pede para que ele o seguisse, pois queria testar a estrutura ósseas inatas dele, o que deixa o protagonista totalmente confuso. Para isso, então ele começa a explicar que ele não precisava se preocupar, pois isto era algo que era preciso ser feito para escolher o melhor caminho para ele estar seguindo. Pois por outro lado, para o protagonista, essa é uma coisa totalmente nova, ele ainda não entende esses negócios de cultivos. Como não sabe muito bem, ele pede para que ensinasse alguns principais, e as fundações das artes marciais são divididas em 4 estágios, pela pele, carne, osso e por último sangue. O primeiro é a barreira de pele, o que permite você ter uma pele extremamente forte, que aumenta sua defesa bastante. Por outro lado tem a barreira óssea, que permite liberar um poder extremamente grande, te dará a força de conseguir quebrar a rocha com a mão só. E agora por último a barreira de sangue, que é um melhoramento completo, que no fim é um bordado conceito, que torna tudo no fim muito mais poderoso e mais resistente. Mas no fundo tudo se acaba resumindo em uma única palavra: Requinite. A pessoa comum poderia estar chegando no seu limite, mas ela nunca conseguiria passar daquilo. Porém, para conseguir passar disso, é preciso utilizar algumas coisas de técnicas medicinais, que é exatamente o método que refere a técnicas de artes marciais, que por exemplo, as 3 técnicas do punho de Yang, com uma única pessoa adequada, a pessoa basicamente consegue ganhar escadas para estar subindo de nível. E isso que ele quis dizer basicamente se refere à medicina. Para conseguir subir nesse tal caminho que ele estará procurando, que é artes marciais, tem que passar por algumas dificuldades, mas tem formas melhores de conseguir passar por isso sem precisar sofrer. E essas coisas eles chamam de remédios marciais. Tipo aquele peixe que ele pescou. Aquele peixe era específico e ajudaria ele a conseguir evoluir bastante, se por acaso tivesse aquilo. Já o senhor mais velho acabou conseguindo evoluir bastante, graças ao protagonista, mas para ele não era preciso ter muita pressa, pois para conseguir chegar no nível mais alto das artes marciais é preciso dar seus primeiros passos. E então, depois de escutar essas boas respostas dele, ele agradece ele. Enquanto ele se retirava, vemos de fundo as pessoas aparecendo. Essas pessoas que apareceu, comenta lá que talvez este era aquele novato lá, Zhao, que estava aparecendo, que estava sendo falado por várias pessoas. E assim aparece um cara mais arrogante por trás. Comenta lá que se por acaso eles conseguissem expulsar aquele garoto, ele conseguiria completar a coisa que ele tanto deseja. Só depois dessa cena toda, a cena é cortada para outro local. Ele chamava pelo seu médico, comentava que esse Liang tem 15 anos e o material era perfeito para refinar esse elixir. Aí para melhorar a coisa cada vez mais, o garoto era órfão. Se por acaso conseguir capturar aquele garoto, eles conseguiram estar melhorando cada vez mais a condição do jovem mestre. E aqui é nos apresentado o mestre Zhao. Ele comenta que Rian, desde criança, era muito frágil e atualmente está difícil de encontrar uma pílula para deixá-lo forte. Então ele se pergunta se Liang aqui, de fato, era o material perfeito que ele procurava. Porém, agora, para piorar a situação para ele soube de um boato que esse garoto entrou em uma universidade de artes marciais. Mover qualquer tipo de ação para cima daquele garoto será totalmente difícil, então deveriam fazer isso com mais cuidado. E assim então, ele se retira e acaba no fim deixando o papel que segurava em mão cair. Só que a pessoa ali que estava na escuridão vê aquele papel no chão e percebe que essa pessoa estava no seu caminho, e aqueles que estavam no seu caminho para atrapalhar a forma de conseguir aquele elixir de vida eterna vai no fim estar morrendo. E amassando o papel, a cena nossa corta para outro local. Esse fica de boca
boca aberta por ver que os ossos do protagonista tinham alta qualidade. Ele nunca sabia disso. Ele ficava bravo da vida, enquanto o protagonista diz que isso era fazer parte do seu talento, mas ele se retira. Porém, ele pede para que esperar. Só que ele estava ansioso mais para procurar um salão de treinamento. Porém, enquanto avançava, eles encontram outra pessoa. Este era Shang-Chi. Após aparecer na frente dele, ele se pergunta o que ele estava fazendo aqui. Após falar essa pergunta, ele se pergunta do porquê não deveria estar aqui. Ele vai onde que quiser. Ambos então começam a se encarar para cair na mão. Porém, por trás aparece o protagonista e interrompe tudo o que estava acontecendo. E agora ele pergunta a Jia o que ele estava fazendo por aqui. E aqui abaixo nos apresentaram esse cara. Este cara era um pouco mais velho, ou 2 anos mais velho do que Shang, o protagonista. Porém, o protagonista acaba meio que não ligando tanto pra isso. Eles perguntam do porquê Jia estava por aqui. Ele comenta que estava por aqui para ficar mais forte. E pra isso ele acabou juntando uma grana até que boa. Só que agora ele conseguiu realmente entrar nessa arte marcial. Agora que está por aqui, então ele convida seu irmão para estar seguindo ele até o campo de treinamento para estar treinando. O amigo do protagonista não concorda tão bem contra isso, mas a cena corta para outro local. Neste local vemos então algumas pessoas treinando. Essas pessoas estavam na boa, porém já o amigo do protagonista não estava tão bem como isso. O protagonista também já estava sofrendo. Após um bom tempo de sofrimento, o professor aparece e pede para que eles parassem um pouquinho. Eles poderiam estar parando por agora para dar uma descansada. Descansando numa árvore aqui, vemos então o amigo do protagonista totalmente exausto. Ele estava cansado. Eles perguntam como é que aqueles outros lá conseguem treinar por muito tempo assim. Porém, enquanto descansava, aparece um figurante. Da onde que estava vindo esse cheiro forte de peixe? Até olha pra frente e encontra os 3 ali. Porém, cansado disso, ele acaba falando ali agora. Se por acaso eles queiram continuar nessa universidade, era preciso cada dia pagar pra eles 100 yuan. Se pagasse, eles deixariam eles de boa. Porém, assim que fala sobre isso, o amigo do protagonista se levanta e tenta fazer alguma coisa. Mas já o irmão do protagonista interrompe, dizendo que não adiantava fazer nada com esses figurantes. E por outro lado, o protagonista só olhava. Ele comentava com si próprio que com sua força atual, ele não conseguiria vencer desses caras. E eles já estavam doidos para lutar contra ele. Ele, bem provável que venceria, mas para tal coisa ele precisava ter um rio por perto. Temos então a reação dos dois, que já estava tremendo todo, mas antes que pudesse continuar com alguma coisa, eles acabam meio que sendo chamados por outras pessoas por trás, perguntando o que Luan Kai estava fazendo por ali. E já que estava aqui sem fazer nada, ele estará dando a eles uma punição, era ficar ali de pé 3 horas e fazendo nada. E só depois ele fala que covardes como eles não era para ficar neste local, pois não existia espaço para ele. Enquanto ficava enchendo o saco dos garotos, vemos então o instrutor pedindo para que ele escutasse e fosse logo cumprir suas punições. Porém, atrás, vemos o amigo do protagonista apontando o dedo, pedindo para que eles vazassem dali. Já o irmão do prota pede para que ele não fizesse isso, com os caras virados com as costas para ele. Já por outro lado, o protagonista pensava numa forma de conseguir ficar mais forte, pois se isso continuasse, ele não iria conseguir segurar por muito tempo. E para isso, ele acaba meio que pedindo para que o seu irmão cuidasse de seu lugar um pouco, pois ele estará tirando um pouquinho de férias, e assim, ele precisa voltar até o rio para estar treinando um pouco. Após se retirar, o amigo do protagonista pergunta o que ele estava fazendo, ou para onde ele foi. Eles não entendem o que estava acontecendo. E em sua mente ele falava Lago de Lotus. Isso era perigoso, inimigo estava se aproximando. E para isso ele precisava ficar forte. Aquele local era o caminho específico para que ele possa estar alcançando sua força máxima. Então, enquanto corria, a cena corta para o amigo do prota, que estava ali numa boa andando. Enquanto andava, o amigo do prota se perguntava onde que ele foi parar. Já faz mais de hora e ele até agora não apareceu. Mas deve ter saído por razões próprias, ou razões dele de ter basicamente feito alguma coisa para o herói. Ele então, irritado, se vira para ele e pede para que ele não abrisse a boca novamente. Porém, coisa que irrita novamente ele. Ele iria cair na porrada, só que novamente são interrompidos. Assim, eles se viram em direção da onde que veio essa voz. Eles continuavam a dizer que ambos poderiam lutar, mas não seria tão engraçado. Agora, eles poderiam fazer o que quiser com esses dois, já que não tem nem sequer um instrutor superior para estar interrompendo as suas conversas. Assim que apareceu, os dois ficam irritados, mas parece que ainda ele não conseguiu terminar de dar a eles a punição aos novatos. E hoje ele não vai conseguir escapar daqui, mas eu acho que vão. Talvez vão realmente se o nosso querido protagonista aparecer sei lá da onde, e ele conseguirá talvez ajudar eles a conseguir estar saindo dessa enrascada. Mas para realmente saber do que estará acontecendo ali para frente, nós daqui teremos que infelizmente deixar para uma próxima parte. Mas já para nós ter aquela nossa próxima parte aqui em nosso canal, nós precisamos bater a meta de likes, pois se nós conseguirmos chegar na meta de 1900 likes, eu já trago para vocês o mais rápido possível aquela nossa continuaçãozinha. Mas antes que eu possa partir, deixe aí abaixo do que você achou desses capítulos novos, ou do que você achou desse manhwa. Mas também, antes que eu possa deixar o vídeo, deixe aí abaixo seu like. Só que eu acho que agora eu vou indo nessa, talvez agora encontro vocês por aí, ou só em uma próxima parte, né?